na graduação jurídica. Antes de ler o currículo dos palestrantes, eu vou passar a palavra para o doutor Sidney Sanches, presidente do IAB, neste ato representado pela nossa querida diretora Ana Amélia Mena Barreto. Seu microfone, doutora Ana Amélia. Bom dia a todas as pessoas, obrigada, doutora Benizete. Hoje eu tenho uma dupla função, que além de palestrante, eu tenho a honra de representar o nosso presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Sidney Sanches, não é? É uma honra estar aqui representando na abertura desse evento, realizado pela Comissão de Educação e Relações Universitárias, presidido pela nossa querida diretora, doutora Benizete Ramos Medeiros. Doutora Benizete, nós parabenizamos pela essa importante iniciativa e enfrentar os reflexos da IA no ensino jurídico. Eu acho que nós vivenciamos hoje um rompimento de paradigma, não é? Sentindo as bruscas... Desculpa, hoje está muito seco aqui. Sentindo as bruscas mudanças e tentando regular o que ainda é desconhecido em um mundo em que tudo muda o tempo todo, não é? A IA levanta questões significativas de todas as ordens, mas ressalto que a ética é um parâmetro insuperável, não é? Eu cumprimento os palestrantes Larissa Matos, Luiz Cláudio Gonçalves Júnior, assim como a mediadora e vice-presidente da comissão, doutora Carmela Gruni. Um bom evento a todos. Obrigada, muito obrigada, doutora, nossa colega Ana Amélia, diretora e presidente da Comissão de Inteligência Artificial. Bom, eu quero apresentar para vocês os nossos palestrantes, doutor Luiz Cláudio Gonçalves Júnior, doutor em Educação pela Unimep, mestre em Direito pela Unisal, professor e pesquisador do Centro Universitário de Volta Redonda, e autor de um livro que já vou antecipando, que nós vamos fazer uma palestra, lançamento do livro dele, sobre as pessoas portadoras de deficiência visual no ensino à distância. E a nossa outra convidada, a querida amiga, também diretora da Escola da Abrate, professora Larissa Matos, que é advogada, pós-doutora em Direito do Trabalho pela USP, doutora em Direito do Trabalho também pela USP, com doutorado sanduíche em Barcelona, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Palermo, professora de vários cursos de graduação, pós-graduação, pesquisadora da USP, no grupo de pesquisa professor Guilherme Guimarães Feliciano, que é um querido nosso também, pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Proteção do Trabalho e Promoção das Relações de Trabalho, coordenado, enfim. O currículo da professora Larissa é tão grande que não dá para a gente ler aqui, mas ela tem uma outra coisa muito que eu não posso deixar de falar. Ela faz parte, ela é membro da Escola Superior da Advocacia Trabalhista, com a gente na Associação Brasileira. Inclusive, vai estar agora no Congresso Nacional de Advogado Trabalhista. Ela é membro de uma das bancas avaliadoras dos grupos de trabalho que nós coordenamos. Bom, então essa é a nossa mesa extremamente seleta para debater esse tema também muito importante, que é o uso da inteligência artificial no ensino superior, e eu vou começar passando para a nossa querida, com 20 minutos, vocês todos que vão assistir hoje, que vão assistir amanhã, que vão assistir outro dia, não deixem de divulgar esse material, principalmente para os colegas professores, que a gente vive às voltas com essas questões aí. Quero apresentar para vocês também a mediadora, a doutora advogada, vice-presidente dessa comissão e diretora do IAB, doutora Carmela Gruni. Ela vai fazer a mediação desse trabalho. Eu só vou chutar a bola, porque quem vai fazer o gol, quem vai passar a bola e quem vai jogar mesmo é esse time. Meu papel é só esse aqui, montar esse evento e conseguir trazer esse grupo de peso. Então, eu já agradeço pela disponibilidade da doutora Ana Amélia, da professora Larissa, do professor Luiz Cláudio, porque eu sei que a agenda de vocês é uma agenda bem difícil, então eu agradeço muito
terem aceito o convite e eu tenho certeza que muita gente vai usar muito esse material que vai ficar salvo no YouTube. Então, eu passo a palavra agora para Carmela. Quer fazer uma fala inicial? Vou passar a palavra para a doutora Carmela. Rapidamente, então, cumprimento a todos e todas, na pessoa da nossa presidente de exercício, Ana Amélia Mena Barreto, dizer que é uma grande satisfação da Comissão de Educação do IAB e o estudo do ensino jurídico a trazer esse tema pelos impactos que ele nos proporciona atualmente e os desafios que a gente tem com o aprendizado e também com todas as questões autorais que tem a questão da inteligência artificial, e a gente espera, né, agradecendo aos nossos convidados e convidadas, que a gente possa, enfim, ter mais luzes, né, direcionamentos em relação a tantos tipos de tantas formas de abordagem, né, desde assistentes virtuais de chatbots, análise de jurisprudência, automação de tarefas administrativas, simulação de julgados, produção de conteúdo jurídico, como essas matérias, né, inclusive correção de provas, né, que esses mecanismos nos oportunizam. Como bem falou a querida colega, a professora doutora Benizete, o tempo estimado para cada convidado, então, é em torno de 20 minutos, no máximo 30. A ideia é que a gente possa também receber perguntas que serão respondidas ao final. Então, agradeço a quem já está assistindo virtualmente, Oswaldo Moura Júnior, Marilene de Souza Mendes, Isaac. Aproveitem, deixem os registros de vocês sobre os comentários, dúvidas, e agradecendo também que já tomei ciência que está assistindo e vai participar nos debates do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, que é aqui do Rio Grande do Sul. Então, era essas considerações, e gostaria de saber por qual vamos começar. Se começamos, então, pela professora e colega, a presidente da Comissão de Inteligência Artificial, doutora Ana Amélia. Posso passar a palavra para ti começar? Vou fechar meu microfone aqui. Bem, novamente aqui, por um lápis, eu esqueci de fazer minha autodescrição. Eu sou 60 mais, uso óculos, uso uma blusa rosa, e tenho cabelos claros, ok? Doutora Benizete, prazer estar aqui. Renovo minha alegria pelo convite, pela honra de, na qualidade de presidente da Comissão de Inteligência Artificial, estar aqui representando a nossa comissão, nesse evento tão importante que aborda a questão da IA no ensino jurídico, né? Você pediu para que eu comentasse sobre os aspectos gerais históricos da IA. Bem, eu acho fundamental esse conhecimento, saber de onde viemos e para onde estão caminhando essas iniciativas regulatórias. Eu fiz um fichamento aqui para eu não me perder na ordem, tá? Então, seguindo as recomendações da presidente, nós faremos um recorte da linha do tempo mundial, tá? Comentando sobre o momento atual da regulação. Bem, em relação aos aspectos históricos, hoje a IA é o centro de tudo, né? Comparado até com a descoberta da eletricidade. Apesar do uso da IA não ser novo, ela não havia ainda se sustentado, né, por questões de um baixo índice de confiabilidade e limitação de uso também. O chamado aprendizado da máquina, ele sobreviveu a meio século de pesquisas, né? Ela passou por vários ciclos, né, e seguidos pelo chamado inverno da IA, na década de 70. O marco zero da IA aconteceu em 56, numa conferência de uma faculdade dos Estados Unidos, onde ali foi cunhado o termo IA, inteligência artificial, referindo-se pela primeira vez a um campo de conhecimento, tá? Posteriormente, Alan Turing, ele desenvolveu os primeiros testes, né, para distinguir a IA da inteligência humana. Então, quanto mais perguntas um computador respondesse, sem que a outra pessoa suspeitasse se tratar de uma máquina, mais parecido com o ser humano ela seria.
E tudo foi devidamente, disruptivamente falando, em 2020, quando surgiu o ChatGPT-3, com a capacidade, aí sim, pela primeira vez, de gerar textos altamente coerentes. E aí a IA voltou a ser o centro das atenções. Feito esse recorte, nós estamos vivendo hoje, qual que é o momento mundial? É de regulação, tá? A tendência global é de regulação. Por quê? A implementação dessas medidas regulatórias é uma preocupação crescente. Então, são governos, organizações, organismos internacionais e entidades privadas, elas buscam forma de garantir que esse avanço, né, da IA, que veio depois com a IAGEN, né, a generativa, ela ocorra de forma segura, né, protegendo direitos fundamentais e preservando a dignidade humana. Esse, na verdade, é o grande paradigma. Por que regular? Porque a IA não regulada, ela não se mostrou eficiente na conciliação e na defesa dos direitos, né? Representa risco para os direitos fundamentais? Sim, para a democracia, para o meio ambiente, para o Estado de Direito, né? Além do reforço, né, dos vieses discriminatórios nas mais variadas esferas. Qual é o desafio da regulação? É uma complexidade muito grande, porque você não pode barrar a inovação por excesso de regulamentação, né? Ao mesmo tempo em que você tem que conciliar, sopesar os direitos, ok? Não existe solução perfeita. Cada país busca o seu próprio modelo, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num mundo sem fronteiras. Portanto, é imperioso que haja, ao menos, uma mínima assimetria regulatória, né? Então, a rapidez com que a IA está se desenvolvendo exige que leis e regulamentos sejam constantemente atualizados. Exemplo, quando a Comissão de Juristas do Brasil concluiu o seu estudo, não havia ainda o GPT-3. Então, já nasceu velho, né? Então, quais são os tipos de regulação que nós temos? Existem as regulações de caráter mais ou menos intervencionista, assim como um menos intervencionismo, uma abordagem baseada em princípios, até as mais coercitivas, que são baseadas em direitos e responsabilidades, né? Geralmente, os modelos de regulação, eles combinam esses dois formatos, né? Assim como o nosso PL de inteligência artificial, tá? O que nós temos? Aqui está muito seco em Brasília. Diretrizes internacionais. A OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2019, ela adotou os princípios para uma IA confiável, que foram agora atualizados em 2024, vocês verem, né? Para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e garantir, né, que permaneçam robustos e adequados ao propósito de conciliar direitos, né? Então, essa cooperação internacional para uma IA confiável, ela deriva dessa recomendação da OCDE, que foi o primeiro padrão internacional, né, intergovernamental também, sobre inteligência artificial. São 47 países que foram aderentes aos princípios, inclusive o Brasil, União Europeia, Conselho da Europa, Estados Unidos, Nações Unidas e outras jurisdições que utilizam essas definições, esses princípios, essas recomendações trazidas pela OCDE para a garantia de um sistema justo, tá? Então, pela OCDE, entre os princípios, os países usam uma base, né, para interoperabilidade global entre jurisdições. Foi aquilo que eu falei no início, o mínimo de assimetria regulatória. Agora ela já iniciou, está no momento de iniciar
o monitoramento da aplicação desse código de conduta, né? Chamado processo de Hiroshima. E não vamos esquecer que o G20 também já está trabalhando, né, na questão da inteligência artificial, não é? Em relação à ONU, a Assembleia Geral já reconheceu, agora em março, a necessidade de proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Então, por consenso dos seus 193 países, ela aprovou uma resolução sobre a governança da IA, que foi proposta pelos Estados Unidos. A embaixadora, no momento, na ocasião, ela ressaltou a importância de que instrumentos que sistemas de IA tenham que ser seguros e confiáveis, reconhecendo os benefícios, mas também os riscos, porque tem a potencialidade de afetar todos. E por isso existe uma necessidade de estabelecer uma responsabilidade compartilhada, tá? Existe também, gente, a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça. Nós estamos falando aqui, Benizete, como você tinha pedido, que eu falasse sobre o Poder Judiciário também, né? Então, a Comissão Europeia, ela integra o Comitê do Conselho Europeu. É a principal organização de defesa dos direitos humanos, ok? Em 2018, ela adotou a Carta Europeia de Ética sobre o uso de inteligência artificial em sistemas judiciários e nos respectivos ambientes. Então, para quem que ela se aplica? A quem trabalha, né, com decisões judiciais e dados judiciais. Vocês sabem que aqui no Brasil nós estamos vivendo uma verdadeira epopeia de IAs, né? Eu nem sei dizer quantos nomes de IA tem. Agora o TJ do Rio criou o Assis, que é o mais novo, né? Apesar do CNJ tentar fazer algum tipo de controle, eu não estou entendendo, acho que não está funcionando, não. Bem, a Unesco também regulamentou essa questão da IA em sistemas judiciais. Então, como parceira de conhecimento, ela vai fazer parte agora do grupo Just 20, que é hoje presidido pelo ministro Barroso, né? Ele é composto por tribunais superiores, cortes constitucionais, né, e cortes supremas. Com o quê? Com foco nas transformações digitais e no uso da tecnologia para aprimorar a eficiência judicial e com ênfase, então, no combate à desinformação. A Unesco também trabalha com a ética na IA. Você está vendo que a ética é uma constante em todas as regulamentações, né? É uma recomendação de 2021, né, sobre ética na IA. Então, essa recomendação, ela determinou que a Unesco produzisse ferramentas para auxiliar os Estados-membros e foi criada uma plataforma. Isso é interessante, porque nós não ficamos sabendo o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui. Eu vou dizer, agora lá no fim das iniciativas brasileiras, o lançamento do nosso Observatório Brasileiro, né? Então, foi criado uma plataforma de conhecimento em que possa ser ali disponibilizado insight de especialistas, boas práticas sobre ética e sobre governança. A IA precisa de governança, tá? E lançou agora o guia em junho de 2004. Então, pessoal, é a primeira orientação global da Unesco sobre IA generativa. Então, o que ela pretende? Ajudar, apoiar os países na implementação, né, e no planejamento de políticas de longo prazo. Compromisso que eles têm de apoiar os Estados-membros, né, para atingir, Benizete, a Agenda da Educação 2030, né, garantindo que a sua aplicação em contextos educacionais seja guiada pelos princípios fundamentais de inclusão e equidade, tá? Bom, isso nós estamos falando de iniciativas de organismos. Qual que é o panorama mundial da regulamentação? Principais modelos regulatórios: China, Estados Unidos e União Europeia. O Japão tem também, mas eu vou explicar que não é exatamente uma regulação. É uma soft, o modelo deles é diferente.
Bem, a China que começou essa corrida da IA, né? E ela tá no páreo. Calcula-se, né, que a IA a chinesa vai, vai ficar nessa corrida e vai liderar essa corrida. Foi um dos primeiros países a regulamentar, a implementar regulamentos de inteligência artificial e já tem normas em vigor. Qual que é o modelo deles? Controle estatal, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, ela produz incentivos para o desenvolvimento da IA. Então, não adianta você querer fazer um modelo que você tenha bastante cientistas trabalhando com IA, se você não dá incentivo. Isso é uma tecnologia caríssima, tá? Críticas, dúvidas sobre a liberdade individual, claro, e o uso ético da tecnologia. Em 2024, agora em julho, a China realizou a Conferência Mundial de IA, né? E reunião de alto nível de governança global da IA. Foi divulgada a Declaração de Xangai e, claro, destacada a necessidade de promover o desenvolvimento, mas garantindo a segurança, a confiabilidade, a controlabilidade e a justiça no processo. Então, vocês reparam que é uma forma da China estar se aproximando do Ocidente, tá? Uma notícia, gente, da OMP, né? Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Os chineses registraram agora a maioria das patentes de IA generativa, né? A China lidera o ranking com 38 mil patentes, 6 vezes maior do que os Estados Unidos. Ou seja, ela vai liderar essa corrida. Os Estados Unidos, primeiro eu queria fazer uma consideração para a gente entender. Nos Estados Unidos, o governo federal, né, os estados têm soberania para legislar sobre diversas matérias, né? Então, por exemplo, o governo federal lançou uma ordem executiva em 2023, estabelecendo padrões de segurança e de segurança nacional. Para quê? Para proteger os cidadãos contra os riscos de privacidade e o seríssimo controle de combate à discriminação algorítmica. Não existe um modelo centralizado, como eu expliquei. A abordagem é descentralizada, tá? Ela é distribuída entre as agências federais, com regulação. É o que a gente fala aqui no Brasil de regulação setorial, tá? Porque a questão da medicina tem suas regras, a telecomunicação tem suas regras, ou seja, o MEC tem suas regras, então não adianta você colocar um modelo global se e já existem fiscalizações setoriais. Vantagens desse modelo: autonomia, expertise no conhecimento da matéria e a velocidade na decisão. Crítica: gerar regulações desiguais no que se refere aos padrões de segurança, né, e de proteção da IA. Como eu comentei anteriormente, agora a Califórnia já acabou de aprovar uma lei, né? A Assembleia Estadual da Califórnia. Em 1º de agosto, um projeto de lei muito abrangente. Detalhe: as bigs estão favoráveis, tá? O modelo exige teste de segurança, transparência, responsabilização, tá? Mas ela corre o risco de ser extremamente restritiva criando barreiras para o desenvolvimento, né? Então, a crítica que se faz a esse modelo é a fragmentação regulatória por normas conflitantes entre o país. Gente, parênteses, é o que já acontece na questão tributária, né? Cada estado, nos Estados Unidos, tem as suas regras tributárias. Então, a Amazon, para trabalhar, para entregar os seus produtos, ela tem um pool de advogados que sabem quais são as alíquotas de quais impostos em cada estado, tá? Bem, União Europeia. Carmela, depois você me fala quanto tempo, tá? Conselho Europeu, em maio de 2024, ele 4 adotou. minutos.
Nossa, não estou nem na metade. O IA Act, tá? É bem restritivo, é uma abordagem abrangente, rígida, baseada na classificação dos riscos de sistema, né? São 5 níveis de risco e na verdade, o que o PL do Brasil adotou, tá? Então, aliás, o PL do Brasil ele é mais rígido do que a regulação que ele inventou, tá? Aqui no Brasil, o que nós temos, gente? Vocês devem conhecer, nós estamos na época da construção do marco regulatório. Existiam muitas iniciativas, foi tudo reunido, pensado, colocado sob o estudo de uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas emitiu um relatório, esse relatório foi apresentado no Senado sob a forma do PL 2338, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, tá? E foi encaminhado para a comissão temporária interna sobre IA no Senado. O relator já apresentou 4 substitutivos, ok? E ainda não se chegou a um consenso. Quarta-feira foi realizada mais uma audiência pública, tá? As bigs não querem, a indústria não quer e a sociedade civil quer, né? Bom, nós participamos dessa audiência pública, a gente nessa comissão, da CTIA, tá? E encaminhamos, a nossa comissão encaminhou, Benizete, um parecer que foi encaminhado, foi aprovado pela comissão, aprovado pelo plenário e foi encaminhado, tá? Temos também regulamentações paralelas, que no Brasil tudo acontece. Então, como é que regulamenta a IA no TSE? Tem a resolução 332 do CNJ sobre IA no Poder Judiciário, que já está sendo revista, tá? E o anteprojeto de Código Civil, gente, tem um capítulo sobre IA, tá? Enquanto o Poder Legislativo não legisla, o Poder Executivo, né, toca as tuas pautas. Então, nós temos o quê? As BIAs, né? Que eu vou até fazer um artigo sobre isso. As BIAs do Poder Executivo, né? Então, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, o Observatório Brasileiro de IA e o Plano Brasileiro de IA, tá? Que é chamado, né, PBIA, né? Tem princípios e tudo, foi muito badalado, né? Aliás, gente, uma curiosidade aqui, né? Esse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é chamado IA para o Bem de Todos. E nesses estudos que a gente promove, né, eu descobri que a conferência da China, o tema foi Governando o IA para o Bem e para Todos. Um pouco parecido, né? Tem um investimento previsto de 23 bilhões em 4 anos, tá? Com o objetivo de transformar o país em referência mundial em inovação e eficiência no uso da IA, especialmente no setor público, né? Então, eles estão falando na criação de um supercomputador de alta performance, que, aliás, ontem foi anunciado pelo Musk a criação de um supercomputador dele. Não é uma coisa fácil, gente, mas tem que começar por algum lugar, tá? Bom, conclusões aqui para eu não sair do meu tema. Criatividade e intelecto não serão substituídas por IA. IA não vai... eu não acredito que a IA tire trabalho. Se você não souber a IA, né, trabalhar com a IA, você ficará sem trabalho, né? Porque ela praticamente trabalha com sistemas automatizados que auxiliam nas tarefas repetitivas, né? E no que se refere, partindo para o encerramento, ao tema central do evento, é preciso, sim, discutir a educação em tempos de IA, né? A personalização do ensino, né? Muitos pesquisadores, né, já afirmam que, com o avanço da IA Gen, que é a IA generativa, nós vamos criar agentes inteligentes, né, para atuar como tutores customizados de cada estudante em um percurso pedagógico, né? Então, é preciso que nós, enquanto professores, também tenhamos
essa atualização indispensável para usar a tecnologia a nosso favor, né? Mas sempre baseado na ética. Bem, era o que me cabia, eu espero que eu tenha conseguido falar do meu tempo. Obrigada, doutora Ana Amélia, aqui representando a nossa presidência do IAB. E eu vou passar a palavra agora para a Larissa. Ana Amélia, eu Oi. estou de cabelo arrepiado das coisas que você falou. Muito bom, vamos passar para o próximo. Com Obrigada. você. Obrigada, viu, Ana Amélia? Eu acho que essa questão de trazer o aspecto geral da regulação da IA como um código de conduta e aqui no Brasil como está se desenvolvendo, além desses estudos que bem mencionasse, a gente vai ter em breve no IAB, se não me engano, dia 30 de setembro vai ser votada a PEC 29 de 2023, que aborda as neurotecnologias e a necessidade de proteção dos neurodireitos, que tem a ver também com o que a gente está falando aqui. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa próxima convidada, Larissa Matos, que é advogada, professora, integrante da Comissão de Educação também, e agora ela me colocou aqui no chat aqui que eu vou fazer já uma propaganda. Em breve vai sair o livro Inteligência Artificial, Algoritmos e Direito do Trabalho. Obrigada pela presença e te passo a palavra, então. Muito obrigada, doutora Larissa. Obrigada, doutora Carmela. Vou fazer minha autodescrição. Sou mulher branca, de cabelos pretos lisos, eu uso um óculos. Eu estou mais próxima da meia-idade do que longe. Sou potiguar, falo de Natal, Rio Grande do Norte. Minha OAB é RN. E sou professora de pós-graduação e alguns cursos. E, na verdade, pessoal, eu integro a Escola da Abrat. Eu sou professora integrante da Escola da Abrat. Eu não faço parte de nenhuma comissão Obrigada por falar específica. também. E meu livro, Carmela, ele já foi lançado, ele está no site. Eu coloquei o link. Eu acho que eu coloquei o link no YouTube, mas depois ele desapareceu aqui para mim, eu não sei o que é que houve. Então, está publicado pela editora Mizuno, Inteligência Artificial, Algoritmos e Direito do Trabalho, onde eu vou ali abordar a questão dos conceitos, do mundo do trabalho, dos limites em torno dessa inteligência artificial, pensar em parâmetros regulatórios que a gente não tem isso de forma muito concreta, de forma muito firme. A doutora Ana Amélia já fez toda uma introdução aí sobre inteligência artificial, então, pessoal, eu vou me deter aqui diretamente no meu tema mesmo, que tem relação aqui com a questão da inteligência artificial na educação, no ensino jurídico. Então, fui chamada especificamente para abordar a questão do uso da IA no ensino jurídico. E aí, antes de sempre entrar num tema, eu digo que a gente tem que apresentar o tema dentro de um contexto. As pessoas precisam entender por que a gente está conversando sobre esse determinado tema. E aí eu fiquei pensando, como é o ensino jurídico hoje? As aulas são meramente expositivas, a gente fica fazendo, às vezes, leitura de jurisprudência, a análise de casos se dá muito no plano teórico, e isso tem demonstrado um certo sinal de esgotamento, ou seja, as pessoas vão se cansando. E aí a gente fica dentro da sala de aula, eu principalmente que dou aula em pós-graduação, que tem uma carga horária bastante intensa, nós estamos ali numa sexta-noite, num sábado de dia inteiro, tentando encontrar mecanismos que façam com que o aluno apreenda, tenha atenção com o que a gente está falando. E aí eu fiquei pensando o quanto a tecnologia pode ser uma forma de a gente driblar esse modelo que as pessoas já estão cansadas de estarem inseridas nele, ainda mais com a questão das novas gerações. Nós somos de uma outra geração. Então, eu fiz questão de marcar aqui, como as demais colegas, a questão da idade, porque isso demonstra a nossa percepção e vivência dentro dos processos tecnológicos. A nova geração é uma geração sem paciência. Ela vem na celeridade da tecnologia. Ou seja, tem um estilo de pensar e de agir que eu visualizo como até incompatível com esse modelo tradicional de ensino. E um dos problemas,
a própria Ana Amélia já colocou aqui, é a falta de personalização. Eu tenho aulas expositivas desenhadas, estruturadas de forma bastante genérica, e eu não considero os ritmos dos alunos, a personalidade específica de cada aluno. Eu apresento o meu material e minha forma de exposição de modo global. E aí, cada aluno, cada aluna tem seu ritmo, tem sua personalidade, tem suas dificuldades e suas facilidades em termos de aprendizado. E eu fico pensando o quanto a tecnologia pode ajudar nesse sentido. E aí também a questão da inteligência artificial. Eu comentava aqui nos bastidores que eu tive uma aluna que ela tinha deficiência visual, uma PCD, e ela contava de forma positiva do uso da inteligência artificial, não, do uso das tecnologias no processo de aprendizado. Ela utilizava tecnologias assistivas e aí ela conseguia aprender muito melhor. Então, ela colocava isso como um ponto extremamente positivo. E aí, quando a gente pensa nessas turmas bastante heterogêneas que geralmente a gente tem, que esse é o nosso quadro do ensino jurídico, possivelmente, essas tecnologias mais personalizadas, atendendo às especificidades e às necessidades específicas de cada estudante, talvez a gente consiga encontrar resultados mais positivos, tá? Então, como resultado dessa ideia, desse pensamento, considerando hoje que a gente tem uma desmotivação, a gente tem alunas desmotivados em sala de aula, a gente pode, através da tecnologia, encontrar mecanismos para desenvolver o pensamento crítico desses alunos, para que eles participem de forma mais ativa nas nossas discussões. E vejam que eu estou tratando de um ponto central aqui, que é a questão das competências essenciais para nós, da área jurídica, para nós resolvermos questões jurídicas complexas e até inovadoras, inéditas. A gente precisa desenvolver o raciocínio crítico para que o aluno saia da sala de aula e, ao se deparar com questões complexas, ele consiga ter um raciocínio para desenvolver aquilo ali. Porque hoje, qual é a ideia que é passada em sala de aula? Eu tenho ali, falo da norma jurídica posta, eu digo, por exemplo, vamos falar do direito do trabalho, que é a minha área. Eu digo o que está na CLT, eu falo o que tem uma súmula, o que tem uma jurisprudência ali, o que o TST está dizendo, e o aluno, a aluna, vai para o mundo do trabalho e pensa, o que eu faço com isso? Ele não consegue, muitas vezes, ter um raciocínio crítico para poder resolver essas questões. E são questões do nosso dia a dia. Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter, e é um ponto de atenção que, possivelmente, as tecnologias podem melhorar isso aqui. Tá? Então, eu vou inicialmente aqui tratar desses pontos de dificuldades e tentar apresentar algumas soluções. Outro ponto problemático é o fato de, dentro do mundo jurídico, a gente ter mudanças normativas com bastante intensidade. Então, a gente tem uma legislação que vai modificando e a gente não consegue, em razão da burocracia, até reformular dentro das instituições de ensino o currículo, as matérias. Então, os currículos jurídicos nem sempre são atualizados na mesma velocidade do que da atualização legislativa. Então, há um descompasso entre, muitas vezes, o que é ensinado e o que é exigido na prática. Às vezes eu percebo que nós, professores, ainda estamos muito analógicos, mesmo dentro do mundo tecnológico, quando a prática nos exige uma tecnologia bastante intensa. Então, esse descompasso, ele precisa ser melhorado e talvez, possivelmente, as tecnologias, o uso da inteligência artificial, seja um mecanismo de poder sanar esse problema. Então, a gente tem aí alunos, discentes se formando, sem a preparação necessária para enfrentar esses problemas do dia a dia da nossa profissão. Outro problema também, e isso ficou muito claro no cenário da pandemia, é a questão da exclusão digital. Então, a gente tem um avanço tecnológico, mas que não chega para todo mundo. Isso no Brasil é bem dramático. Por quê? Porque a gente tem uma disparidade social enorme. Então, embora plataformas de aprendizado à distância e inúmeros bancos de dados tragam materiais, a gente tem a inteligência artificial aí espraiada, nem todos os alunos têm acesso a essas tecnologias. A gente não tem uma infraestrutura isonômica. A gente tem regiões que são menos desenvolvidas, regiões que têm um quadro de ambiente acadêmico muito mais precário.
A gente tem alunos que não têm recursos ou facilidades que outros alunos têm. Então, a gente tem esses problemas, e isso, quando eu digo que ficou evidenciado na pandemia, foi porque naquele período todo mundo teve que correr para o ambiente virtual, e aí alguns não tinham sequer um computador para assistir uma aula, alguns não tinham sequer um celular para dar conta daquela quantidade de demanda. Então, dentro desse método tradicional, que eu estou falando aqui, de usar a tecnologia para estimular as habilidades práticas, a gente também precisa pensar como chegar essa tecnologia, como chegar esse ensino tecnológico para os alunos, de forma isonômica. Esse é um problema que a gente enfrenta, esse é um cenário preocupante aqui no Brasil. Então, outra questão também, na nossa prática jurídica, a gente tem ainda uma prática jurídica, os núcleos de prática jurídica dentro das instituições que são muito analógicos, que não desenvolvem as competências de negociação, de resolução de conflitos, de mediação, de forma mais, digamos, de forma a tornar esse aluno com habilidades necessárias para o mundo profissional. Por quê? Porque a gente tem um aprendizado, e ainda o é assim, muito passivo. A nossa forma de ensinar é eu falo e o aluno aprende. Então, a gente precisa, através da tecnologia, mudar essa dinâmica. Esse ensino precisa ser ativo e passivo. Ativo porque, quanto mais o aluno participa, mais ele consegue raciocinar criticamente, mais ele traz problemas que a gente pode raciocinar em conjunto. Então, quando eu falo dessa questão da personalização, também é puxar para esse modelo. Mas a gente sabe que esse modelo tem problemas. Porque quanto mais eu insiro o aluno no mundo tecnológico, eu estou fazendo o quê em relação a esse aluno, a essa aluna? Eu estou fazendo intenso tratamento de dados. A inteligência artificial, as tecnologias, elas fazem intenso tratamento de dados. Então, para além da questão da privacidade, a gente tem um direito fundamental importantíssimo, que é o direito fundamental à proteção de dados, e que esses processos, eles precisam ser regulados e dentro das instituições de ensino, precisam ser trabalhados de forma interdisciplinar, para que a gente possa dialogar uma matéria com outra matéria, aproveitando isso dentro das áreas de conhecimento, para que o aluno não só estude direito, mas que ele entenda também de tecnologia, que ele entenda de sociologia, numa abordagem ativa e passiva, que ele se interesse por isso. Então, que ele tenha uma formação muito mais complexa. Mas dentro dessa formação complexa, há essa preocupação do tratamento de dados feitos em relação dos tratamentos de dados feitos em relação a esses alunos. Então, eu tenho um currículo tradicional que é muito focado em disciplinas clássicas, e aí eu não faço essa abordagem interdisciplinar. E aí, quando eu penso em fazer essa abordagem a partir dos mecanismos tecnológicos, eu posso esbarrar nesse problema. Como são tratados os dados desses alunos? Também outra questão, muitos se formam sem ter estagiado, sem ter passado por um escritório de advocacia, por uma clínica jurídica, muitos se formam sem preparo para o mercado de trabalho. E como é que a tecnologia pode auxiliar isso aí? Como é que a inteligência artificial pode ser um ponto positivo nisso aí? A gente pode criar sala de aula no mundo ali virtual, e dentro dessa sala de aula a gente pode projetar situações que são enfrentadas no dia a dia, e esses alunos, a partir dessas dinâmicas, eles podem apresentar ali os seus problemas de forma muito mais personalizada. Então, dentro dessa sala de aula virtual, é mais fácil, reputo eu, a gente trabalhar essas questões diferentemente do mundo analógico, porque cada um vai ter ali, dentro do mundo virtual, a possibilidade de acessar sites, de procurar documentos, de colocar os seus problemas, de usar tecnologias assistivas, como é o caso das pessoas com deficiência. Então, talvez a gente consiga otimizar esse processo. Eu sei que muitos professores são resistentes ao uso da tecnologia, eu sei que tem que trabalhar isso dentro de uma metodologia que traga pontos positivos para o ensino. Eu não sei se eu caí. Não, não caiu. Aqui está tudo certo. Gente, eu não estou vendo ninguém, tá? Mas Minha tela ficou toda preta, mas eu vou continuar.
Mas a Então, gente está te escutando, a gente está te escutando. Sua tela é que virou, parece que ela virou para o outro lado. a minha tela ficou toda preta. Tá Mas mexendo bem, lá. A gente está te ouvindo. mas bem. Então, eu estava falando dessa questão dos pontos negativos e dos pontos positivos. Agora travou um pouquinho, né? Caiu. Voltou? Eu caí, não foi? Não, não, acho que deu uma travada só, mas fala para ver se está certinho. Estão me escutando? Agora sim. Sei lá, alguma loucura aconteceu. Mas voltando aqui. Quando a gente está lidando com tecnologias, a gente Só faz não isso. está vendo o Luiz Cláudio que não está no ar. Vê aí, Renato, por favor. Bem, vou continuar Não, aqui. tô Quando a vendo o gente. doutor Luiz. Eu Posso vejo. continuar? Pode continuar, doutora. Posso Obrigado. continuar, né? Bem, eu estava falando aqui, quando a gente faz uso da tecnologia, a gente tem, além desse intenso tratamento de dados, que é um problema, a gente também tem essa questão preocupante que alguns professores têm uma dificuldade maior de lidarem com esses aparatos, até pela questão geracional. Então, tem muito professor com conhecimento técnico, mas também com uma formação pedagógica deficitária. Nós somos da área jurídica. O Luiz Cláudio fez uma formação ali específica na área de educação, mas nós, da área do direito, nós não frequentamos a área de educação. A nossa formação pedagógica, e eu reconheço, tem as suas deficiências. E aí, nesse cenário de inteligência artificial, por exemplo, isso pode ser melhor trabalhado, porque a gente pode se utilizar de tecnologias assistivas para tornar o processo mais pedagógico, mais dinâmico. E eu não vou aqui explicar o que é a IA, porque a Ana Amélia já fez isso, mas eu vou fazer uma crítica ao que a gente entende em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial, e eu falo isso no meu livro, até baseada num autor, que é o Walker, o americano, um autor americano, para mim, ela não é inteligente. O nome veio apenas para dar um glamour. Na verdade, é uma concatenização de algoritmos que se unem ali por cálculos matemáticos organizados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas para se promover determinados resultados. Então, ela não é inteligente como se promove. E o Walker vai trabalhar muito bem isso, e eu falo isso logo no início do meu livro. Tá? Mas, mesmo assim, ela não sendo tão inteligente quanto se reputa ser, ela, dentro dos pontos positivos, pode trazer essa personalização para a atividade educacional e evitar esse padrão, essa padronização que, de certa forma, impede que o aluno progrida no seu próprio ritmo. Então, essa personalização ela pode melhorar muito o engajamento e os professores têm que aproveitar isso. Por quê? Porque os professores precisam encontrar melhores formas de fazer com que os seus alunos aprendam o conteúdo ministrado. A forma atual não está funcionando, está cansativa. Eles estão ficando desestimulados. E nós temos responsabilidade em relação a isso. Outra coisa, dentro do mundo jurídico, a colega já expôs aí, busca de normas, de jurisprudências. A inteligência artificial consegue fazer isso de forma dinâmica, consegue fazer isso de forma até com resultados melhores, mais eficazes. Por quê? Faz de forma mais célere. No lugar de eu passar horas e horas fazendo essa pesquisa, eu posso fazer o uso de uma inteligência artificial que otimize esse tempo para mim. E aí, uma das coisas que mais se fala na inteligência artificial, que a Ana Amélia falou aqui, foi as pessoas vão ser direcionadas para atividades mais, assim, digamos, criativas, conseguir fazer outras dinâmicas, que não é aquela repetição. Então, eu, professora, no lugar de perder tempo procurando jurisprudência tal e qual, eu posso fazer uso de uma inteligência artificial que faz essa busca para mim. Então, já ganhei meu tempo, pego ali. Agora, cuidado, pessoal, ela erra. E é importante que a gente se certifique. Então, deu alguns resultados, vai lá no site do próprio tribunal, dos tribunais superiores ou não, e confiram se aquelas informações elas procedem. Então, é importante fazer esse processo de checagem. Então, é um ponto importante no campo da pesquisa jurídica, é uma ferramenta interessante para análise de jurisprudência, porque ela processa grandes volumes de dados que a gente, ser humano, não consegue processar.
da mesma forma, de forma tão célere. Mas um ponto de cuidado aqui, além da questão da proteção de dados, como eu falei, a LGPD se aplica aqui e a gente precisa ter limitações em relação a isso. Então, se eu coloco um aluno numa plataforma dessa, eu processo dados, principalmente dados biométricos, eu preciso ter, dentro da minha estrutura de instituição, limitações para tratar isso. Para além disso, uma outra preocupação minha é da dependência excessiva da tecnologia. Então, vejam só, uma amiga foi fazer um mestrado na Universidade de Barcelona, da área de saúde médica, e ela comentando comigo o fato de eles conseguirem dar diagnósticos muito mais precisos, porque eles faziam uso da tecnologia intensa. Então, ela veio até maravilhada em relação a isso. Só que, detalhe, o olho dela era muito mais apurado. Por quê? Porque ela vivia num mundo muito mais analógico. Então, ela apurou muito mais o olho. E eles criaram, e aí fazendo esse comparativo, eles criam, quando estão ali imersos numa tecnologia intensa, uma dependência excessiva dessa tecnologia. A mesma coisa, eu fiquei pensando nisso em sala de aula. Se os alunos começarem a confiar demais, de forma intensa, de forma desarrazoada, nas ferramentas automatizadas, há o forte risco de que as habilidades críticas e analíticas fundamentais do ser humano, para o exercício da nossa atividade jurídica, elas sejam negligenciadas, elas sejam esquecidas, ou seja, pode ser que a gente não tenha um olho apurado para determinadas situações. Então, a Ana Amélia firmou muito isso, dizendo que a inteligência artificial deve ser uma ferramenta de apoio e não um substituto no desenvolvimento dessas competências. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento de competência, eu estou dizendo, vamos usar a IA como um plus e não como um substituto. Tá? Isso é bem importante para a gente ter um equilíbrio. A gente precisa equilibrar os benefícios da IA com as habilidades essenciais para a nossa prática da nossa atividade jurídica. Então, do jeito que a IA tem um potencial de revolucionar o ensino jurídico, trazendo soluções inovadoras, resolvendo problemas, imprimindo aí uma personalização, acompanhando dificuldades ou melhorando dificuldades de alunos, por exemplo, pessoas com deficiência, a gente não pode criar uma dependência de modo a ficar totalmente subalterna a ela. Isso é péssimo. A gente precisa ter um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, a gente também precisa garantir a proteção de dados e privacidade das pessoas que usam essas tecnologias. E, mais uma vez, eu concordo demais com a fala da Ana Amélia, dizendo que o uso da IA deve ser centrado no respeito do ser humano. Nós somos o centro, e não ela. E, para fechar aqui a minha fala, em relação especificamente ao ChatGPT, que foi falado pela Ana Amélia, qual é a minha preocupação central? O uso do ChatGPT, pessoal, sem mencionar as fontes. Você utilizar como uma ferramenta de apoio, como uma pessoa para conversar, para tirar algumas dúvidas, checando as informações, é perfeito. Mas você extrair todas as informações dele, jogar no seu trabalho científico, dizer que é seu sem apontar as fontes e fazendo um copiar e colar, isso é bastante problemático. Por quê? De onde vieram aquelas informações? Será que aquelas informações são corretas? Então, você utilizar como um mecanismo de apoio e otimização de trabalhos cansativos mecanizados é interessante, mas sempre dentro da produção científica, checar informação, citar a fonte e trazer a sua linguagem, a sua personalidade, a sua capacidade crítica para o processo de desenvolvimento daquela escrita. Então, as pessoas que estão dizendo que o ChatGPT ou outra IA, eles não vão ser usados, ou eles não podem ser usados dentro da academia, essas pessoas, essa voz não vai ser ouvida. Eu lembro muito bem como era em relação ao Google. No início do Google, a gente fazia esse tipo de discussão. A gente precisa equilibrar, porque a nova geração vai usar, e isso vai ser usado. E daqui a uns anos, talvez, nem sei, 2, 3, 5 anos, acho que nem isso, talvez 2, 3 anos, a gente normalize esse processo do uso da inteligência artificial e todo mundo passe a usar mesmo, mas usar de forma ética, citando as fontes e tendo preocupação com a checagem de informação. Acho que é isso, eu agradeço, pessoal. Sigo aí, e comprem meu livro, está à venda no site da editora Mizuno. Benizete, vou fazer o lançamento no CONAT.
Muito obrigada pelo convite, Benizete, e agradeço a participação aqui. Tá fechado, Benizete. O currículo da professora Larissa é tão extenso, ela é tão participativa na nossa escola da Abrat, vai estar lá numa banca, que eu esqueci de falar do livro dela. Não é por outro motivo, claro, por todos os méritos dela, mas o livro dela valida e referenda esse convite para ela estar na nossa comissão, para ela estar nesse webinar. E também já vamos fazer aqui publicamente o convite, né, Carmela, para ela integrar a nossa comissão, ela entrar para o IAB, que ela não é membro do IAB, e integrar essa comissão de educação, que vai agregar demais. Isso, Bom, eu até acabei me confundindo. A gente estava falando anteriormente ali sobre a Abrat, sobre o Conart, daí confundi, mas assim, o perfil, né, Benizete, já tem, tanto pela produção intelectual, quanto as preocupações que são muito importantes e relevantes aqui, que a gente está podendo claro. escutar, e inclusive para a Comissão de Educação e Relações Universitárias, essa questão de como a gente pode utilizar as tecnologias para estimular uma participação e também um melhor desenvolvimento do conhecimento pelos estudantes como um suporte, não como substitutivo, e é muito relevante. Eu quero só fazer o registro antes de passar a palavra, agradecendo a doutora Larissa por estar aqui, reiterando o convite da querida colega, amiga, minha professora Benizete, o convite para estar aqui no IAB, no Instituto, fazer parte também. Depois vamos fazer para o Luiz Cláudio também, porque acho que é importante, mas queria destacar que o IAB, eu tenho uma relação aqui só para, a título de quem está assistindo na internet, poder acompanhar na internet, que tem já, o IAB tem parecer, por exemplo, sobre a PEC 17 de 2019, sobre a inclusão de proteção de dados pessoais no rol dos direitos fundamentais. O IAB já fez o papo Direito no Metaverso, pela professora aqui, pela Benizete, a regulação da inteligência artificial no Brasil e na Europa, outro webinar sobre inteligência artificial e o poder judiciário, inteligência artificial e o princípio da presunção penal, inteligência artificial e o olhar do poder legislativo, iniciativas recentes, mais recentes eu me referi, Eu nem lembrava. a partir dos anos aqui de 2020, que eu até fiz uma relação para mostrar como o IAB ele segue na vanguarda do direito e pulsando aqui pelas comissões, os trabalhos das comissões que fazem tanto os pareceres quanto esses eventos. Agradeço também ali já a participação, tem a Denise Argemi no chat do YouTube, Simone Vale, Marilene de Souza, Gilmara Benevides, que a Gilmara diz que é conterrânea aqui de Potiguara, ela fez um comentário conterrânea Potiguara, e depois eu vou passar para as perguntas, tem algumas, mas agora eu quero então passar a palavra para o nosso próximo e último convidado, que vai abordar também pela perspectiva da experiência dele, Luiz Cláudio Gonçalves Júnior, pesquisador, professor, membro da Comissão de Educação e Assuntos Universitários do IAB, já está aqui, até depois tem que fazer uma correção, estava vendo na nossa lista de membros do IAB no site, para a gente poder sempre estar destacando quem está presente e participando. E última coisa, sobre o livro, professora Larissa, ali está dizendo que ainda está em pré-venda o livro no site da Mizuno, né, pré-venda, e a partir do dia 10 já vai poder ser enviado, é isso mesmo? Só para me corrigir. Exato. O livro chegou da editora agora, chegou da gráfica hoje na editora. Então tá. Eles já vão, eles colocaram em pré-venda. Quando eu digo já teve um lançamento, está em pré-venda, já vai, quem quiser adquirir já vai receber. Já vai receber. Mas eu vou levar agora uns exemplares para o CONAT, que semana que vem, quarta-feira, estou com esses exemplares lá em Florianópolis. Então tá, então o site ali já está como pré-venda, mas o livro já está disponível, então já vai poder receber rapidamente a obra. Então, com a palavra, doutor Luiz Cláudio, muito obrigada por estar aqui, e mais uma vez estamos aqui debatendo um tema de tão relevância e agradecendo mais uma vez a presença. Bom dia a todos mais uma vez, a felicidade de estar participando desse diálogo, parabenizando a todos, aos nossos telespectadores aí, né, que está acompanhando aí pelo YouTube. Chamo-me Luiz Cláudio,
sou professor do Centro Unifor, sou um homem branco, uso óculos e estou trajando uma camisa de manga comprida na cor cinza. Bom, esse é um tema fascinante, né? Porque, de alguma forma, eles nos tira também da, do estágio aí de inércia, né? A professora doutora Ana Amélia foi muito feliz no início da fala dela, né? De que quem não tiver dialogando com as inteligências artificiais tende a sofrer as consequências, né? E eu, num tempo atrás, me coloquei aí numa posição mais resistente, né? Hoje eu já sou, vamos dizer assim, favorável à inteligência artificial dentro das coisas que eu já vi, né? Algumas aqui eu vou pontuar aspectos positivos, outros negativos que eu tenho vivenciado e trazendo para vocês também, estou representando o Centro Universitário de Volta Redonda, algumas experiências que a gente tem desenvolvido e que pode solucionar algumas questões que já foram aí colocadas. A professora Larissa falou do Copdesk, né? Que a gente deve evitar, então a gente já está adotando aqui, doutora Larissa, um procedimento que eu acho que num futuro próximo a gente vai conseguir superar essa, vamos dizer assim, esse pecado, já que o título meu aí tem pecado e redenção. Esse vai ser Gostou do título que eu inventei? Gostei, gostei, Belisete. Eu já vi Esse que é tem o... vários pecados aí, agora Ah, precisamos tem ver a vários. redenção. Vamos ver um pouquinho dessa redenção também. Então, assim, pessoal, a inteligência artificial, como a doutora Ana Amélia falou, ela não é de agora, ela já vem sendo desenvolvida há algum tempo. Esse é um processo irreversível, né? Esse é um processo irreversível, nós não conseguimos mais retroagir. A gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar, né? Que é daqui para frente, né? E o daqui para frente tem sido rápido também, né? A gente já está aí no chat GPT-4, né? E caminha para outros, né? Mas o 4 já me surpreendeu bastante, daqui a pouco eu falo dele. Então eu vou começar pontuando alguns benefícios aí da inteligência artificial na educação, que é a questão da personalização da aprendizagem, né? Então, um dos benefícios da inteligência artificial é você direcionar recursos para um aluno que, por exemplo, ele tem dificuldade em processo legislativo, lá na disciplina de direito constitucional. Então, a inteligência artificial, através dos seus recursos, ela pode detectar essas deficiências, ajudar o professor no que tange a melhoria desse ponto no aluno, né? E para aqueles que estão indo bem, ela pode tornar ações, ela pode criar ações mais complexas no sentido de que ele vá passando por etapas. Ou seja, a doutora Ana Amélia falou em agentes, né? Tutorias, agentes tutoriais, né? Então, essa inteligência artificial, no sentido de personalização da aprendizagem, ela vai trazer esse potencial no sentido de verificar quais seriam as deficiências, quais seriam os alunos que estão se destacando. Isso para o professor é excelente, porque ele pode direcionar justamente um atendimento prioritário para esses alunos que mais necessitam. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da acessibilidade e inclusão, né? Aproveito aí também para divulgar meu livro, já está na plataforma da Amazon, né? A pessoa com deficiência visual na educação à distância. Vou fazer o lançamento no final desse semestre aqui pelo IAB. E a inteligência artificial, ela pode trazer, sim, ela tem o potencial de trazer um contributo muito significativo para essas pessoas. A gente já tem alguns recursos, como a audiodescrição, mas você veja bem, ô Carmelo, você também leciona a doutora Larissa, a doutora Ana Amélia, a doutora Benizete. Você imagina uma inteligência artificial que consiga fazer para você slides
slides com áudio para atender essas pessoas, né, com deficiência visual. Isso é sensacional. E isso é uma coisa sensacional, né? Introduzindo, inclusive, vídeos direcionados para aquela temática, né? Então, assim, PDF com áudio, ou seja, a gente tem aí uma gama de recursos que podem potencializar a aprendizagem dessas pessoas que, de alguma forma, apresentam algum tipo de limitação sob o ponto de vista cognitivo, sob o ponto de vista sensitivo, né? Também antes aqui a gente estava conversando, né? Hoje a gente tem recursos, softwares de tradução, né? De tradução de leitura. Então, esse aluno pode, inclusive, ter acesso a materiais em inglês, em espanhol, e a ferramenta poder fazer essa tradução, né? Então, assim, é um potencial significativo que há pouco tempo atrás isso não era sequer imaginado, né? E hoje a gente tem essa possibilidade. Uma outra questão, Carmela, que você chegou a mencionar também, que eu chamo aqui dentro dos meus estudos aqui, de automação do trabalho administrativo, que é, por exemplo, uma inteligência artificial ter o poder de fazer a correção das suas provas, né? De, por exemplo, te auxiliar no planejamento do semestre, né? Então, ela vai te trazer ali ferramentas para você verificar o que é melhor para você. De repente, uma aula, duas aulas teóricas, do tamanho da turma, a depender, ela pode te indicar uma metodologia ativa para você trabalhar com aquela turma que pode ser numerosa, por exemplo, 70 alunos. Não adianta você querer aplicar qualquer metodologia ativa numa sala que tem 70 alunos, né? Algumas metodologias não vão funcionar, mesmo porque você não vai conseguir aplicar num tempo de aula uma metodologia para 70 alunos. Então, a inteligência artificial, ela te direciona nesse sentido, te indicando meios para você poder fazer esse trabalho em sala de aula. Isso, evidentemente, potencializa a eficiência do ensino-aprendizagem, tá? Uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui em relação à inteligência artificial é a possibilidade de dar feedbacks em tempos reais, né? Já tenho visto aqui algumas ferramentas em que o aluno, doutor Benizete, ele vai realizando uma bateria de exercícios e conforme ele erra, a própria inteligência artificial já emite um sinal para ele, dizendo para ele repensar a questão, né? Então, assim, esse papel de tutoria passa a ser também, vamos dizer assim, um braço do professor, né? Para que ele consiga desenvolver outras atividades sem precisar despender muito tempo realizando aquilo. Então, ele consegue realizar outras tarefas e otimizar o seu próprio tempo, né? Sem trazer nenhum prejuízo aí ao aluno. Pelo contrário, né? Esse aluno vai estar sendo direcionado com esse recurso e sendo, evidentemente, orientado a cada questão que ele se equivocar, né? Outro detalhe positivo, análise de dados, né? Nós do direito, eu como tenho formação aí também na área da educação do direito em história, a gente não está acostumado a trabalhar com dados. O doutor Benizete é da área aí de direito do trabalho, talvez faça mais cálculos, ela é a Larissa aí. Mas a maioria do pessoal do direito não gosta de trabalhar com dados, não gosta de trabalhar com cálculo, e a inteligência artificial, ela te propicia isso, né? Tem um livro da doutora Andréa Filatro, que é da área da educação, que ela lançou recentemente. Não sei se a doutora Ana Amélia já viu. Chama-se Data Science na Educação. É voltado tanto para o ensino universitário, na sua modalidade presencial e à distância, e também para o ambiente corporativo. E é só trabalho com dados, né? E isso para a gente hoje é extremamente relevante. Por quê? Esse professor também pode direcionar os seus estudos para essa questão relacionada aos dados.
Por quê? Olha só, para vocês verem como que isso é interessante. Ela pode analisar grandes volumes de dados em escolas, universidades, analisar e identificar padrões de desempenho, necessidades específicas, implementar intervenções mais eficazes. Aqui eu anotei um nome aqui, chama-se Bright Spice Insight, né? Que é uma inteligência artificial que ela coleta dados sobre a participação dos alunos, suas notas, a quantidade de interação que ele fez nos fóruns, e a inteligência artificial ainda emite um relatório para o professor sobre esse aluno. Poxa, então você tem todas as informações sobre aquele aluno na sua mão, né? Isso te capacita a ter, inclusive, uma orientação individual com esse aluno. Principalmente se ele destoar demais do restante da turma. Você, de repente, pode descobrir até outros problemas que esse aluno tem. Um problema em casa, que ele não está conseguindo acompanhar, né? A gente vivenciou aí no período de pandemia uma série de problemas, né? E a gente foi descobrindo aos poucos. Aqui, por exemplo, e eu aproveito para citar um exemplo que a gente... muitos alunos estão em área rural. Então a gente falou, poxa, com a pandemia vamos usar a internet, né? Usar o Teams. Mas e aí os alunos que estão em área rural? Então, olha a medida aqui que a gente adotou, né? A gente gravava as aulas, passava num pendrive e esse aluno depois assistia, né? Então, foi uma alternativa que a gente encontrou na ocasião para tentar sanar esse problema, né? De tecnologia. Ah, relacionado aos aspectos negativos, aqui eu entro na questão dos pecados, né? A dependência tecnológica, né? A gente corre o risco da inteligência artificial deixar esse aluno muito dependente da ferramenta. Esse é um aspecto que a gente precisa discutir mais a fundo, né? A gente não pode reduzir a interação humana, né? Ou a importância da interação humana. A gente precisa analisar de que maneira esse aluno tem as suas competências e habilidades, mas sem ficar dependente da tecnologia, né? Senão você não consegue disponibilizar desafios, né? Sem saber aí da capacidade do que ele é capaz, né? E a dependência tecnológica, ela é sim um assunto que precisa ser discutido por conta disso, porque pode ocorrer, né? Desse aluno, vamos dizer assim, ficar viciado nessa tecnologia e deixar de interagir. Esse é um ponto. O outro ponto que seria um pecado aí, né? É a questão da privacidade de dados, né? Que a gente trabalha com a informação, né? Isso está relacionado até a uma pergunta que depois eu ia fazer lá para a doutora Ana Amélia, porque a gente hoje tem a LGPD, que é baseado, inclusive, na legislação europeia, né? Na- a gente deu quase que um Ctrl+C, Ctrl+V da legislação europeia, mas a nossa legislação ficou muito boa, porque a gente teve esse tempo aí de verificação. Mas a gente trabalha nesse dilema, né? Com o direito à informação e, ao mesmo tempo, ter a questão da privacidade de dados a partir da inteligência artificial, né? Então, vai disponibilizar no YouTube esses dados vinculados à instituição. Esse é um outro assunto aí que precisa ser discutido, né? Eu já conhecia a história da inteligência artificial, doutora Amélia, mas essa questão da regulação, a senhora me colocou aí uma série de dúvidas, né? A senhora citou um termo bem apropriado, a ideia de governança, né? As instituições de ensino vão fazer essa governança de que forma? Trabalhando com a confidencialidade de dados e, ao mesmo tempo, com o direito à informação. Esse é um outro ponto. Um outro detalhe interessante é a desumanização da educação, né?
A inteligência artificial, ela tem esse poder de trazer o aluno sempre para a ideia do virtual, não é isso? E daí a gente tem uma série de problemas relacionados a isso aí, principalmente os de ordem psicológica, né? A inteligência artificial estaria contribuindo para uma desumanização, caso ela também não seja bem utilizada, né? A gente sabe aí da proliferação de cursos à distância, né? A gente vê uma questão de qualidade que ela é evidente em alguns cursos no sentido negativo, né? E corroborando a isso essa questão da, da não empatia, né? Desse aluno se tornar, vamos dizer assim, não social, porque o convívio dele nas telas passou a ser uma prioridade. Esse é um outro ponto do pecado. Um outro ponto do pecado que eu consegui detectar estão relacionados às limitações de compreensão de contextos, né? A gente sabe aí que a, a inteligência artificial ela trabalha com uma infinidade de informações, né? Mas qual é a eficiência que esse aluno tem que desenvolver para processar essa grande quantidade de dados, né? Ele ainda enfrenta muitas dificuldades, principalmente essas nuances de ordem cultural, emocional, né, econômica. Não são todas as pessoas que têm esse acesso, né? E nisso a gente pode linkar também a questão da desigualdade de acesso em relação à inteligência artificial. Essa semana eu tive a presença de um colega em casa, né? A visita dele. E ele foi me mostrar, doutora Benizete, o chat GPT-4, né? E eu aproveito aqui para fazer um contraponto com a professora Larissa. Ela estava falando da questão da citação. Não sei se ela já chegou a ver, mas o chat GPT-4, pasmem, ele já faz a citação. Ele já faz a citação. Então, não é mais só uma questão do texto em si. Ele já faz a citação. Ele pode errar? Pode errar, né? A doutora Ana Amélia falou isso daí, a Larissa também confirmou, ele pode errar. Mas a tendência é que esse erro, cada vez mais também, Larissa, ele diminua, né? Ele diminua. Então, assim, eu já utilizei esse que é de graça, que é gratuito. Ele já me dá bastante informação. Mas o chat GPT-4, ele é assim, num nível mais muito, não sei se vocês já tiveram experiência, mas num nível muito avançado. Inclusive com a possibilidade de fazer citação. Então, isso me levou a questionar a questão do TCC, né? Qual é o desafio nosso hoje como docentes, né? Trabalhando com o trabalho de conclusão de curso, vocês aí em pós-graduação, em mestrado, doutorado, né? Com uma ferramenta com esse tipo de potencial. Então, assim, o que que a gente está fazendo na graduação? Aproveito para contar esse exemplo. A gente está curricularizando a pesquisa. Então, acho que num futuro próximo, a gente deve substituir, né, a, o TCC por um outro tipo de trabalho de pesquisa, né? Justamente para não deixar esse aluno, vamos dizer assim, muito à vontade lá na frente, entendeu? Faltando aí um mês, ele me entrega um TCC prontinho, né? Isso daí não dá para mais para aceitar. Então, a ideia da curricularização da pesquisa, doutor Benizete, é ensinar esse aluno a desenvolver uma série de pesquisas desde o primeiro ano. Então, ele faz ali um resumo científico de 15 linhas, participa de um congresso, ele apresenta isso daí. Num segundo período, ele faz ali um resumo expandido, dando continuidade nessa pesquisa dele, né? Sempre com acompanhamento do professor que ele escolheu como orientador. Depois ele faz um resumo completo, expandido de 8 páginas, então ele sai de 4, vai para 8. Depois ele finaliza lá no terceiro período um artigo, né? E daí a gente já tem um aluno que fez uma pesquisa durante metade do curso de Direito aí.
Então, a gente já vai conseguindo moldar esse aluno sob o ponto de vista ético e, e da ideia de pesquisa sob o ponto de vista mesmo profissional, né? Vamos dizer assim. Então, isso não significa que ele não vai usar o chat GPT, mas ele vai estar sendo orientado desde o início, está sendo acompanhado desde o início a desenvolver uma pesquisa séria, né? Dentro, sob o ponto de vista ético também. Então, essa é uma alternativa aqui que eu acho que a gente vai acabar encampando, porque a ideia é só do TCC lá na frente. Tem aluno que chega aí no 8º período, não sabe nem o que vai escrever, né? Então, isso no curso de Direito já é inadmissível, já faz tempo, né? O aluno ele tem que ter produção, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Então, não dá para esse aluno chegar aí no último semestre correndo e me entregar um trabalho de conclusão de curso. Isso aí não é fazer pesquisa, né? E a inteligência artificial, ela, ela pode ser utilizada para isso, não é isso? E nesse sentido aí é um pecado, certo, doutor Benizete? É isso daí. A questão da resistência, de fato, né? Eu mesmo fui um dos, né? Ainda fico um pé atrás com uma série de coisas, mas já admito que o potencial ele é muito mais positivo do que negativo, apesar de eu estar contando todas essas questões para vocês, né? É, em relação ainda a questão de um aprendizado adaptativo, né? Eu posso dizer para vocês que dentro desse quesito, a gente tem ferramentas como o Socrático, né? Socratique, né? Expressão, em que o professor ele pode recomendar aplicativo para o aluno gratuitamente, né? E ele vai fazer atividades ali também de perguntas e respostas rápidas sobre várias disciplinas. E esse aprendizado adaptativo, ele também possibilita que esse aluno aprenda de maneira individualizada, personalizada, sem fazer o uso incorreto da tecnologia. Ah, eu ainda tenho tempo aí, doutora Carmela? Eu botei no nosso chat ali privado, pode, se tu quiser expor mais um pouquinho, mais uns 5 minutos, daí a gente vai para as perguntas e considerações finais. Tá. Em relação às falhas dos algoritmos aí que os colegas falaram, ela realmente existe, né? As falhas dos algoritmos, mas é uma coisa aí que a maioria dos alunos ainda não estão antenados nisso daí, né? Por quê? Eles acham que a ferramenta ela é totalmente isenta desses deslizes, quando na verdade não é, né? A doutora Larissa pontuou muito bem essa parte aí, e essas ferramentas, ao mesmo tempo que elas reproduzem, elas podem reproduzir discriminações, né? Elas podem produzir um conhecimento equivocado sobre um determinado assunto, de repente até fazer uma citação desatualizada, né? Então, são essas questões negativas que a gente também pode identificar em relação à inteligência artificial. Mas os pontos positivos são bem favoráveis. Eu também tive a oportunidade aqui de participar de uma capacitação. A instituição acabou adotando um outro procedimento, mas eu achei muito válida a capacitação, que foi a formação, doutora Larissa, de bancos de questões, né? Então, a gente formulava as questões e a inteligência artificial, ela potencializava essas questões no sentido de fazer diferentes provas sobre aquele mesmo conteúdo. Então, numa sala, por exemplo, que nem de 70 alunos, 80 alunos, como ocorre muito no Brasil, né? É, a gente teria pelo menos aí uns 5 tipos de prova dentro da sala com o mesmo conteúdo. Poxa, isso daí para o trabalho do professor também é um benefício muito grande, né? Então, são questões positivas, né? E questões negativas da inteligência artificial. Eu também sou do time ali da doutora Ana Amélia, a gente tem que se enquadrar dentro disso daí. Eu fiz 2 cursos de tecnologia, fiz um pela UFSCar, Mídias na Educação,
E ano passado acabei fazendo um outro de docência em saúde digital, porque eu leciono bioética e biodireito. De vez em quando aqui eu leciono algumas disciplinas no curso de medicina, e eu resolvi fazer esse curso de tecnologia, ensino digital em saúde, por conta disso daí. E eu tenho sido impactado cada vez mais com alguns recursos, com algumas metodologias que podem sim ser muito positivos para a relação ensino-aprendizagem, né? De eficiência, de busca de resultados. E o professor, né? Quem está nessa área, ele realmente tem que se adaptar. Eu não digo para ele adotar tudo tecnológico, né? Mesmo porque vocês também falaram. A ideia não é substituir, mas é fazer um complemento, né? E se esse complemento for bem feito, um design instrucional, um planejamento, eu acho que as coisas tendem a melhorar sobremaneira, né? Sobremaneira, sempre com o uso ético dessas ferramentas. É isso, doutora Carmela, doutora Benizete, doutora Larissa, doutora Ana Amélia. Ai, que maravilha, né? Muito obrigada, então, aos nossos palestrantes nesse primeiro momento. Eu acho que a gente sempre tem que privilegiar os nossos, enfim, as participações online, que hoje estamos aqui no modo virtual. Então, embora ele disse que tu já respondeu parcialmente, tá? Mas eu vou então começar com as perguntas e a minha sugestão, daí, Benizete, eu tenho uma pergunta do público e mais umas duas aqui que eu fiz. Daí eu sugiro, eu posso passar as 3 perguntas e cada um fazer, ou se quiser acrescentar mais alguma coisa de pergunta, o que tu achas? A gente precisa encerrar meio-dia por causa da tecnologia, Tá, impreterivelmente. Eu tenho, então, assim, milhares de perguntas, milhares de dúvidas. E vamos fazer dessa forma, sim, Carmela, mas eu tenho as minhas perguntas e considerações que eu vou deixar para depois. E aí, quem tá, quiser responde, ou quem não for do tema específico. Mas uma coisa que eu já vou pedir é a doutora Ana Amélia, se possível, vai mandar ou disponibilizar esse material, que é um material que vai nos socorrer bastante. Então, depois eu faço as minhas no final. tá bem. Tem aqui no nosso chat, o Antônio Torres escreveu assim, né? Como identificar a mera cópia de inteligência artificial e o resultado criativo, humano, genuíno? Essa é uma primeira Vamos fazer pergunta. as perguntas todas e depois eles respondem, porque uma pergunta eu acho que está ligada à outra. Por exemplo, essa é Isso. uma pergunta que eu faria. Tá. Então, depois, a outra questão, né, daí vocês fiquem bem à vontade, é como que a gente pode promover a integração da inteligência artificial e outras tecnologias no ensino jurídico sem comprometer a formação crítica e humanística, né, dos futuros profissionais do direito. E a última que eu faço por aqui é, como é que nós podemos preparar a advocacia para os desafios éticos dessa nova era da tecnologia, né? Em relação ao conhecimento, porque a gente, como advogado, está sempre tendo que estudar, né? Então, assim, como que a gente pode, na questão da educação, analisar esse aspecto? E passo a palavra para a Benizete também para fazer as considerações dela de perguntas, para poder aproveitar esse tempo que temos aí de meia hora. A pergunta que eu realmente quero fazer é a que me incomoda, é por isso que eu puxei esse tema, eu puxei esse webinar, porque assim, a gente que orienta tese e dissertações fica muito incomodada. Ao tempo que era a mera não, porque também é muito importante, TCC de graduação, a gente já via as cópias, a gente via uma outra história, professor Luiz Carlos, que é os alunos pagarem alguém para fazer. E essas pessoas que faziam esse trabalho faziam as pesquisas, mas faziam as pesquisas em papel, em documentos, em links, em outras opções. O que a gente assiste hoje, e eu estou com uma incomodação, algumas, que eu. Os orientandos de mestrado e doutorado precisam entender que o trabalho de pesquisa é fundamental.
Então, o que está me incomodando é usar, por exemplo, o chat GPT, que eu não sei usar, entendeu? Para fazer um copia e cola. Então, o que a gente vai oferecer para a sociedade? O que a gente vai oferecer para a comunidade acadêmica? O que a gente vai fazer em termos de pesquisa se não tem uma inteligência, se não tem um interesse, se não tem um problema formado e as hipóteses formadas? Isso está me incomodando muito. Eu desconfio que um ou outro está utilizando excessivamente o chat GPT, sabe? Sem dominar o tema, porque a gente conhece os alunos, eu acompanho doutorado 4 anos e meio, mestrado 2 anos e meio, então a gente acompanha ali o nível do aluno, então a gente vai sentindo que aquele trabalho, isso a gente sente na graduação, não é compatível com aquele grau. Como que a gente soluciona isso? Aí a minha pergunta é: eu tenho um programa seguro, confiável, que eu possa rastrear essa cópia, como disse a professora Larissa, sem colocar as referências, porque se você copiou de um autor, bota as referências e diz do autor a referência não do chat GPT, mas a referência de que você usou a inteligência artificial. Eu acho que pelo menos ficou honesto, porque me preocupa a ausência de uma pesquisa efetiva feita pelo pesquisador e a ausência de lealdade na referências bibliográficas. Essa é a minha incomodação e essa é a minha pergunta que eu passo para quem puder responder aí. Benizete, eu vou tomar a palavra. Essa sua preocupação é uma preocupação mundial. Teve um evento que uma pessoa me falou da Universidade de Barcelona, não tive condições de entrar, que a discussão central era essa. Como, dentro do processo educacional, dentro das instituições, a gente consegue identificar e traçar parâmetros para poder alinhar o uso da tecnologia de forma benéfica, dentro de parâmetros éticos. Quais são os limites? E aí, alguns professores se posicionando de forma taxativa, dizendo não é para usar, e outros professores dizendo não, pode usar dentro de determinados limites, mas quais são esses limites? E aí, é essa questão central. Essa questão de dizer não vai ser usada, para mim, morreu, é letra morta. É uma fala que não vai progredir, porque a gente está usando já e vai usar muito mais. A questão é os alunos entenderem que a tecnologia ela vai gerar uma linguagem e um resultado de pesquisa que muitas vezes não é o melhor, que não é personalizado para aquela pessoa, que dentro do raciocínio daquela pessoa poderia vir um resultado muito mais condizente com a realidade. Então, fazer o aluno entender isso é o nosso papel também. O Luiz Cláudio até falou, já tem com as citações. Aí eu volto para a questão da checagem. Muitas vezes a tecnologia erra. Então, eu confiar plenamente naquela citação sem fazer a checagem. E outra coisa, como é que eu colhi aquela citação? Qual foi a dinâmica utilizada com a inteligência artificial para gerar aquele resultado? Foi um ato de preguiça meu? Porque assim, eu posso... Vamos lá, vou fazer uma analogia. Várias vezes eu cheguei para professores, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, e assim eu fiz, por exemplo, com o meu co-orientador na Universidade de Barcelona, que é o professor Jordi, fiz também com o professor Guilherme, fiz também com o professor Otávio, que foi meu orientador de tese, perguntando, professor, isso aqui eu faço o quê? Vou para onde? Pesquiso em quê? A gente tem que usar a inteligência artificial nessa perspectiva, como alguém que pode nos auxiliar. Esses resultados aqui que eu colhi, o que eu posso trazer de benéfico para a minha pesquisa? Conversar, como a gente conversa com os nossos orientadores. Então, nessa perspectiva, eu acho super válido, colocando as fontes, checando as informações, checando os resultados. Eu acho que a gente consegue ter uma produção científica dentro de um padrão ético e que se sustente. Porque se eu disser para o aluno, não, use a tecnologia, não adianta, minha gente, ele vai usar. E vou dizer isso, e eu digo isso com toda certeza, porque eu faço revisão de dissertação de mestrado e de tese de doutorado e de trabalho científico. Eu até coloco isso no meu Instagram, que é o @direito Larissa Matos. Eu coloco lá, advogada e professora e revisora. Então, eu tenho visto, dentro das minhas revisões, o uso irresponsável da inteligência artificial. Uma vez eu falei diretamente para a pessoa, perguntei e ela disse, ela reconheceu. Fiz mesmo porque estou sem tempo. E eu disse, olha, cuidado com isso. Eu conversei, ela admitiu. Outra vez era um rapaz e as mulheres parece que admitem isso com mais facilidade, não sei, minha impressão. Outra vez era um rapaz e ele
bateu o pé e disse que não. Só que, visivelmente, eu já estou tão acostumada a ver aquilo ali, eu já peguei tantas vezes que eu disse, não, ele usou. Ele usou. E assim, então, eu já consigo identificar aquela linguagem repetida, cansativa, monótona da inteligência artificial, e eu falo, pessoal, isso aqui, vamos melhorar isso aqui? Coloca a tua carinha, vai lá na fonte, tem esse pesquisador aqui, escreve o texto com tua carinha, é muito mais legal, é muito mais personalizado. Então, a gente trazer isso para o aluno, para a aluna, para ele entender a importância disso, de que o texto tem que ter a cara dele, a essência dele, a vida dele. Eu acho que a gente consegue convencer assim. Agora, impondo, a gente não vai conseguir convencer. A gente não consegue convencer as pessoas pela imposição. Pelo menos essa é a minha opinião. É uma tarefa árdua, Benizete, a gente não tem respostas ainda, mas eu acho que esse movimento que eu estou falando aqui, ele é bem importante para a gente alinhar essas dinâmicas e convencer esse aluno, essa aluna, da importância da pesquisa, da sua personalidade e do uso responsável dessa inteligência artificial. Só queria pedir para a gente cuidar o tempo das respostas, para ficar no máximo em 3 minutos, 4, para a gente poder dar um encerramento no horário e também dar a oportunidade dos outros debatedores, enfim, os palestrantes falar. Obrigada, viu, Larissa? Então, doutor Benizete, complementando a resposta da Larissa, pelo menos em nível de graduação, eu tenho visto ainda alguns erros grosseiros, né? Então, tipo, o aluno escreve 3, 4 páginas sem fazer uma citação. Então, você já sabe que ele tirou, né? O aluno tem dificuldade, por exemplo, de metodologia científica. Quando ele coloca na citação grifo nosso, todos esses detalhes mais rebuscados, eu já sei que ali não tem o dedo dele só. Pelo menos só o dele não vai ter. Então, a possibilidade dele ter usado essas ferramentas, ela é muito grande, né? Alguns aqui também, doutora Larissa, chegaram a afirmar que fizeram uso, né? Mas em nível de mestrado, por exemplo, doutora Larissa, o ChatGPT-4, ele já produz texto, inclusive, informal, né? Então, essa ideia do informal, ela também dificulta para a gente, professor, detectar que foi ele que fez. Mas aí eu também sou favorável à sua opinião. Desconsiderar a tecnologia não dá. A gente tem que encontrar meios de fazer com que esse uso seja acompanhado mais de perto, entendeu? Essa pesquisa seja acompanhada, mesmo em nível de mestrado, né? E o aluno sempre está fazendo essa orientação para o professor conseguir realmente fazer esse acompanhamento de perto, tá? É a minha opinião. Gente, olha só, a aluna está dando de 1.000 e professor em ar, tá? Porque precisa que o professor dê um upgrade na sua coisa tecnológica também, tá? Porque se ele souber dominar a IA, ele vai saber num minuto o que é, o que não é. Entendeu, Cláudio? É isso, né? Eles estão muito mais acelerados do que professores, principalmente de graduação de direito, professores que têm que estudar tanto que às vezes não tem tempo de fazer tecnologia, tá? A inteligência artificial, ela vai usada com ética, que sempre meu mote, né? Ela vai aprimorar o texto, tá? Existem 500 ferramentas, estou até postando algumas aqui, mas não está dando tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, que você pode utilizar. A primeira coisa que você tem que fazer é um curso de IA. Você vê, o doutor Luiz Cláudio fez, botou um professorzinho, um colega do lado dele, deixa eu explicar o que é, né? A minha aula é de pós-graduação na FGV, então não é uma aula de instituição, como é que eu te falo? Não é ensino jurídico, é diferente a tomada, a pegada, tá? Há anos, há mais de 10 anos, a FGV nos qualificou para fazer gamificação. Não pense que o aluno de uma pós-graduação vai aceitar aquela aula, mesmo que seja presencial, aquela aula que você só ouve. Não existe mais isso, tá? Sem a gamificação, você não cria interesse do aluno.
Você manda documento, você manda coisas antes, você recebe depois, você faz a gamificação, você faz em sala de aula, entendeu? Agora, a gente precisa, né? A gente precisa aprender isso tudo, né? Então, a minha observação é essa, né? Se existe um que dá falso positivo, como a professora Larissa falou, existem outros que você pode fazer, né? Então, por exemplo, professor Luiz Cláudio, eu faço muita palestra com PowerPoint, com palestra mesmo, né? Eu falei, deixa eu ver essa gama aqui. É impressionante. Benizete, em 2 minutos, ele montou uma aula para mim, montou todo o texto e eu passei a ficar assim, o tempo que eu levaria para fazer. Acontece o seguinte, eu tenho conhecimento, eu sei dizer se aquilo está certo ou se aquilo está errado, né? Então, quando ele me monta o coisa, eu posso mudar, eu posso coisa. Então, ele já traz como é que chama? Os títulos, né? Ele já traz os pontos. O que você vai fazer é aprimorar com o seu conhecimento jurídico. Claro que eu não vou usar aquilo ali. Mas e as imagens que vêm? Pelo seguinte, se você vai ministrar conhecimento para essa galera, tá? Você vai ficar para trás. Porque ninguém mais tolera aquela aula, bababá, 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 até porque a gente sabe o que é dito, quanto que ele é recepcionado, a imagem vale 1000 vezes mais que palavra. Ou seja, se nós, professores, não fizermos a nossa parte, né, de chegar junto com os alunos, tá, a gente vai ficar para trás mesmo. E tem uma Eu coisa, Então, pessoal, a eu gente tô tem que começar a reparando que eu vou. organizar as nossas aulas numa dinâmica em que o aluno não encontre aquilo num livro específico. Isso também depende da gente. Porque se o aluno vê que a nossa aula é uma coisa que não está em nenhum lugar, que é uma construção de uma carreira, de uma série de livros que a gente já leu, de uma série de relatórios que a gente já tomou conhecimento, a nossa aula fica muito mais atrativa. Então, eu sempre falo, Claro. depende muito mais de nós, do nosso comportamento de sala de aula. Eu me coloco como pessoa responsável por isso. Tem só complementar a fala aqui da doutora Ana Amélia, o Carmelo. O que aconteceu comigo, doutora Ana Amélia? Eu estava lecionando, que virou minha chave aqui, e eu precisava montar um seminário, porque era uma turma com mais de 80 alunos. E daí, uma aluna se ofereceu para me ajudar. Professor, o senhor tem uns temas aí de bioética e direito, eu te ajudo a montar. Falei, então tudo bem, semana que vem, no máximo, eu já trago para vocês, mas se você puder me ajudar aí, você já pega aqui os temas. Passei o tema para ela. E fui passar as instruções de como seria o seminário na lousa. Aí eu usei ali uns 3 minutos para passar as informações. Quando eu terminei de passar as instruções na lousa, ela virou para mim, professor, tá pronto. Eu falei, tá pronto o quê? Tá pronto o seminário que o senhor ia entregar semana que vem. Falei, como assim? Não, tá aqui, ó. E daí eu fui olhar, doutora Ana Amélia, mais uma perfeição. E ali, aquilo ali me espantou. Falei, mas o que que você... Eu usei o chat GPT. O senhor me deu os temas, eu pedi para o chat GPT, dentro de cada tema, me trazer os pontos mais importantes. E saiu ali 24 grupos em 3 minutos. E não Então, é pavimentar o conhecimento, não, porque, por exemplo, doutora Lali só pode botar uma imagem e falar 1 hora daquela imagem sem ter nada escrito. é, Né? Aqui realmente é assim que a gente, pelo menos a gente dá aula, é assim. Então, eu quero ver o chat GPT competir comigo, tá? 20 anos de cátedra, saber o que eu sei, né? A experiência que eu tenho. Então, você bota uma foto, né? Palestrante, quando não quer dizer o que ele sabe, não quer escrever, não tem nada escrito, tem uma imagem. Você fala meia hora daquela imagem. E esse é o nosso diferencial, é o conhecimento. Agora, a geração de imagem, gente, o que é aquilo? Né? Olha que eu monto PowerPoint, professor Cláudio. Trabalho miserável. Mas, assim, ainda é melhor do que o GPT, tá? Porque as minhas imagens têm movimento. Mas eu trabalho miserável. Entendeu? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma palestra
esse mês para o mestrado da FGV aqui de Brasília, aí eu botei o negócio lá, eu sou melhor que o GPT, tá claro, conhecimento humano, eu te falei, não vai ficar igual. Mas eu vou misturar os meus PowerPoints de animação e tal, com algumas coisas, mas que as fotos, as imagens do meu journey, nossa, não se compara. Será que eu posso... Tem duas pessoas que fizeram duas perguntas, será que eu posso tentar? Temos 13 minutos. Pode sim, né, Carmela? Posso? Então tá. Para a gente fazer as considerações finais, Carmela. Então eu vou agradecer então ao Christian e o Alain, a Christian Alain Mendes e a Denise Argemi. Teremos outras oportunidades para eventos pela Comissão de Educação e Relações Universitárias. Encaminhe as perguntas deles, encaminhe a pergunta deles. Então, tá, eu vou encaminhar já, e se puder, né, comentar. Ele fala assim, ó, em relação à base de dados de inteligência artificial no ensino jurídico, o docente pode sim criar uma IA com dados exclusivos para pesquisas relacionadas com atividades, provas, etc. E a Denise fala assim, evidente que os conteúdos dentro da IA podem ser manipulados. Já temos mecanismos disponíveis para esse tipo de controle. Então, eram essas duas perguntas. Se der, agora nas considerações finais, e é uma honra mediar esse painel, agradecendo a todos e todas que estão aqui, e me pedindo desculpa, por último, que eu sou uma mulher branca, de batom vermelho, óculos vermelho, que não fiz a descrição no início, mas no final eu fiz. Então, quem está me escutando sabe que eu sou uma mulher branca, já do 41, um cabelo grisalho e um batom vermelho aqui, que vos fala. Obrigada. Pitaco rápido. Carmela, olha, eu vou dar assim 2 minutos para Tá. cada um fazer as considerações finais e eu encerro, certo, Tá. Amélia? Gente, olha só, a IA vive de dados, né? O machine learning, ele vai aprender com algum dado. A grande maioria dos dados é roubado, claro. Você não viu a meta agora com a NPD? E a NPD deixou ela usar sem que ela me diga o que ela está usando no meio de público, né? Então, aí vem direito autoral, direito das artes, vem tudo, né? Então, assim, se tem como ver, tem várias ferramentas que vão te ajudar nisso, mas aí vai um esforço mecânico seu. Larissa. Minhas considerações finais são de agradecimento. A gente, quando fala, mais aprende do que expõe conhecimento, eu falo isso, porque a gente vai fazendo cognições, raciocínios, e eu achei o debate rico. Tem muita coisa para discutir, o tema está em evolução, várias problemáticas ainda vão surgir, mas a gente precisa organizar eventos assim para a gente poder criar raciocínios, Benizete, para entender como é que a gente vai trabalhar com isso em sala de aula. Essa união aqui, essa convergência de vivências, pensamentos e ideias é central para a gente pensar em respostas que sejam eficazes. Eu não digo nem soluções mirabolantes, que aí é uma coisa mais difícil, tá no plano dos sonhos. Deixo também o meu @, que é o Direito Larissa Matos, estou disponível por lá e faço mais uma vez o pedido para adquirirem o meu livro, que está à venda na editora Mizuno. Muito obrigada. Luiz Cláudio, professor Luiz Cláudio. Quero agradecer a todo mundo que participou, sempre um diálogo muito rico. Eu acho que a gente, como docente, a gente não pode sair do olho desse furacão, né? No ensino jurídico, eu acho que tem um complicativo maior, porque tem os alunos nossos que no último ano fazem cursinho, agora eles têm o auxílio da LGPD, então você entra em sala de aula você vai tomar chapéu mesmo. Então, a gente é que tem que dar os nossos pulos, se especializar, procurar se inteirar dos assuntos, porque isso vai ser uma questão cotidiana, né? O ensino básico, o aluno já usa o celular frequentemente, e agora a gente está vendo aí inteligência artificial e muita coisa ainda vem por aí. Então, a gente tem que procurar entender tudo isso daí, saber como é que funciona, criar metodologias, criar formas de acompanhar esse aluno, estar sempre atualizado, para que a gente possa direcionar, dar direção à nossa área de trabalho. É isso que eu penso, Benedete. Mas eu agradeço aí o diálogo, o aprendizado, e é sempre muito gratificante estar aprendendo dessa forma.
Olha, gente, muito Aprendizagem obrigada. colaborativa, né, ô Benizete? Aí, ó. Isso aí também faz parte da inteligência artificial, tá? Eu estou, Aprendizagem colaborativa. usando as suas palavras, eu estou tomando chapéu, tanto na graduação. No mestrado, doutorado, não tanto, porque assim é o processo de criação conjunta da construção da pesquisa. Mas eu observo, eu não sei usar essas inteligências artificiais aí. E olha, gente, eu aprendi tanto, tanto com vocês, que assim, eu comecei a aprender, mas eu preciso mais de aulas, sabe? Eu estou Pede um muito amigo do Luiz Cláudio aí. eu estou muito satisfeita com esse painel. Eu achei ele tão rico, tão importante. A gente precisa divulgar nas nossas mídias para que as pessoas assistam, porque acho que a gente conseguiu reunir a parte histórica, a parte prática, a experiência, a questão da pesquisa que Larissa tem. E eu acho que foi assim muito rico. Eu quero agradecer ao Renato da Tecnologia, ao Marcelo que monta esse evento, que a gente monta, né, faz, a Fernanda também, que são do IAB, que fazem esses trabalhos acontecerem desde o CARD, desde a criação do CARD com a gente, que a gente vai e volta corrigindo, e o Renato, que está aí no apoio a todo mundo, nosso presidente. Sidney Sanches, que nos dá assim, essa carta branca para a gente fazer esses eventos. O IAB é um instituto que tem 181 anos, só para quem vai assistir isso depois, né? Ele é muito importante nessa questão das pesquisas, ele é fundamental, ele dá origem ao OAB, para quem não sabe. O Centro Histórico, a sede fica no Rio de Janeiro, ali bem no centro do Rio de Janeiro, na Marechal Câmara. Convido a todos a nos visitar e em breve vamos estar fazendo o lançamento, quem sabe, da professora Larissa lá junto com o do professor Luiz Cláudio, quem sabe. Bom, gente, muito obrigado. Eu dou por encerrado esse painel. Fico assim enebriada com a temática, com a expertise dos palestrantes de hoje. Muito obrigada a todos, um ótimo final de semana. Tchau, muito bom. Até o próximo. Valeu, Tchau, Pernela, obrigada. Benizete, Ana Amélia, Larissa, um abraço. Obrigada.